nessa arte aqui, você gasta sempre muito pouca resina. Não importa o tamanho do trabalho, vai ser a menor quantidade possível de resina que você pode gastar. Como assim, Guto? Por quê? O mínimo que você consegue colocar em uma superfície é 1 milímetro. É uma camada de 1 milímetro. Então vai ser sempre camadas de 1 milímetro. Então, por maior que seja o trabalho de resina que você vai fazer, é sempre a menor quantidade de resina que você vai utilizar para fazer as ondas. Para fazer cada camada das ondas do mar, é sempre a menor quantidade de resina. Beleza, olha só. Existem peças que são mais fáceis e existem peças que são mais difíceis. Eu vou te dar um exemplo de uma peça um pouco mais difícil de você ter o cálculo exato. Esse rabo aqui de baleia. Rabo de baleia, rabo de sereia, rabo de baleia. É uma peça mais difícil de você ter um cálculo exato. Por quê? Porque ela tem desenho aqui. Se for uma peça triangular, é mais difícil. Se não for uma peça onde você consiga traçar um retângulo ou um quadrado, é mais difícil de você ter o cálculo exato. Então, você vai ter o cálculo aproximado. Beleza? Então, esse cálculo aqui, ó, que a gente vai ter, ela não é um retângulo certinho. Mas, se você for pegar por aqui, ó, muda pouca coisa, né? O que falta aqui, ó, falta um pedacinho aqui. E aqui ele corta um pouquinho. Tá vendo? Seria que assim, é praticamente um retângulo. Só que é o seguinte, ó, você tá vendo aqui que eu nunca aplico a resina na madeira inteira. Eu sempre deixo um pedaço da madeira à mostra. Por quê? Porque é a beleza da madeira também. Você tá vendendo não só a arte da resina, você tá vendendo também a madeira. Então, se a pessoa tá vendo que ali tem uma madeira por baixo, o valor da madeira ela já conhece. O valor da resina, ela não conhece. Ela sabe que é uma arte. É a mesma coisa que a pessoa fosse comprar um quadro e ela iria comprar o quadro não pela quantidade de tinta que foi gasta, pela qualidade da tinta que foi gasta, pela cor, enfim, ela vai comprar a arte. Ela vai comprar a tela. Ela nem sabe qual é a marca daquela tela e tal. Mas ela compra a arte toda em si. Ela sabe que aquela tela ali vai colocar na parede, vai ser um negócio firme e tal. Então a pessoa ela não compra só o material, ela compra tudo. Então, o que tiver que para você deixar aparecendo ali, para agregar valor na sua arte, você pode deixar. Além disso, aqui você vai economizar resina também, né? Porque aqui, eu deixando essa parte aqui de madeira, tem a beleza da madeira, tá bonito. Mas se eu fosse colocar a resina até aqui também, tudo bem. Só que eu ia cobrir toda a madeira. Ia ficar bonito do mesmo jeito? Ia. Só que você ia esconder toda a madeira. Então você não precisaria nem utilizar a pinos, por exemplo. Você poderia utilizar um MDF. Tá? Então, não é obrigatório você colocar a resina na madeira inteira. Você escolhe até onde vai. Mas dependendo da madeira, é recomendado você colocar ela inteira. Em que sentido, Guto? Eu vou fazer um trabalho desse daqui, só que eu vou utilizar um MDF. Um MDF cru. O ideal é ou você pintar o MDF e deixar uma parte pintada e outra parte resinada, ou você resinar ele todo, tá? Porque não é bonito o MDF cru, né? Já essa madeira aqui é uma madeira bonita, tá? Então se eu fosse utilizar a teca, alguma outra madeira que fosse bonita, eu deixo aqui aparecendo. Beleza? Isso serve tanto para trabalho decorativo quanto para trabalho de colocar comida em cima. Tá? Não é obrigatório. E de colocar comida, eu até recomendo que você deixe a parte da madeira para a pessoa colocar comida. Beleza? Show! Então, vou colocar esse cara aqui de lado. E eu iria escolher aqui em qual área que eu iria aplicar aqui a minha resina. Beleza? Ó, eu vou deixar essa parte aqui livre, tá? E eu vou aplicar a resina daqui para cá. Tá, então eu iria marcar aqui mais ou menos 15 centímetros, tá? Então anota essa informação aí, ó, 15, tá? E aqui tem 14. Então seria 15 por 14, tá? Cada camada que a gente vai aplicar é uma camada de 1 milímetro, tá? E é por isso que eu sempre falo que a arte marinha é muito mais lucrativa. Porque existem diversas outras artes que você tem que aplicar uma camada de 8 milímetros, 7 milímetros para você ter uma peça de resina. Enquanto na arte marinha, você transforma qualquer pedaço de madeira
apenas com a camada de 1 milímetro em uma arte. Muito mais econômico, né, de fato. Então tem aqui 15 por 14. Existem várias formas de você calcular isso daqui, tá? Mais básico de tudo, que não existia na época que eu comecei, lá em 2019, era o cálculo manual. Você tinha que anotar mesmo o número, tá? Como que você anota? Você calcula comprimento, largura e milímetro. Então você multiplica comprimento, largura e milímetro. Vamos fazer isso agora? Então vamos lá. Comprimento vezes largura lado, lado vezes milímetro. Espessura, né? Largura vezes espessura. Esse daqui é o cálculo, tá? Se você vai utilizar centímetros, se o comprimento é largura, se o tamanho da superfície é em centímetro, você vai colocar centímetro vezes milímetro. Se você vai fazer um trabalho muito grande, por exemplo, em metro, aí você vai colocar metro vezes centímetro. Por exemplo, uma mesa com preenchimento de rio que você vai fazer um efeito lá do rio depois. Que aí já não é mais milímetro, é alta espessura. Então você coloca metro vezes centímetro. Mas aqui a gente vai usar largura vezes comprimento vezes milímetro. Beleza? Então é 15 vezes 14 vezes 0,1. Tá? Por quê? Porque, ó, espessura vezes... aqui é centímetro vezes milímetro. Só que o milímetro eu não posso multiplicar por centímetro. Ele multiplica por... o milímetro eu não posso multiplicar por centímetro. Tem que ser centímetro vezes centímetro. Tá? Quanto que dá esse cálculo aí? 21. Ou seja, 21 gramas. Tá? Aqui dá 21 gramas. Olha como que é fácil. Esse daqui era o jeito antigo. Todo mundo fazia desse jeito aqui. Não tinha máquina, não tinha aplicativo, não tinha site, não tinha calculadora, não tava nada. Era desse jeito aqui que a gente calculava. Então você passava o dia inteiro fazendo papel, anotando aqui. Mas agora tem vários aplicativos aí que já vão calcular isso daqui bem certinho para você. Cara, sabendo isso daqui, que eu vou te explicar aqui, cara, você já vai... É praticamente quase 20% do caminho. Vai aprender a calcular a quantidade de resina. Beleza, então tem aqui, ó, 21 gramas. Ainda não te falei o que é resina, o que é endurecedor, tá? Isso a gente vai falar depois. Mas eu tenho aqui 21 gramas. 21 gramas é a quantidade total do produto, tá? Não é resina e não é só endurecedor. Aí tem o pulo do gato, que é o jeito mais fácil aqui de você calcular a quantidade de produto. Vou falar resina não, tá? Vou falar produto, para você fazer assim de forma muito mais prática. Uma dessas calculadoras é essa daqui, ó, é a calculadora da Redilize, tá? Então você entra aqui no site redilize.com.br/calculadora e vai ter aqui essa calculadora da Redilize, onde você vai poder colocar aqui os seus dados, mas ó, não é para colocar de qualquer jeito, que eu vou te explicar aqui o pulo do gato para você não fazer do jeito errado, tá? Que também não é, como é que fala? Não é colocar o mesmo valor que a gente colocou aqui, tá? O valor é diferente. Você vai ver ali que ele mostra o valor diferente. Ele não está mostrando ali em centímetro, está mostrando em metros. A gente vai transformar um metro em centímetro, na verdade. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui, ó, metros. Quanto que é? 14. Então, eu vou colocar aqui 14. Não, porque é 14 metros. 14 centímetros. Então, eu vou colocar 0,14. Tá? Por quê? Porque 14 centímetros é 0,14 metros. Não faltou aula de geometria não, né? Aí sim, hein? Aí sim. Ó, aí aqui vai ser a mesma coisa, 0,15. Tá? 0,15. Então eu estou transformando de metro para centímetro. E aqui metro para centímetro. E lá a gente não transformou milímetro para centímetro e foi 0,1, né? A gente anda com a casinha para a esquerda. Aqui é só repetir o 0,1. E aí a gente vai calcular. Ó, aqui ó, ele deu 0,02 kg. Que isso, Guto? Deu 2 kg, deu 200 gramas? Não. Aí aqui você tem que
pegar a manha de novo. Aqui ele dá o resultado final em quilo, tá? Aqui é 1 quilo, aqui é milhar, tá? Aqui é centena e aqui é dezena. Tá? Então aqui seria 1 quilo, aqui seria a partir de 100 gramas e aqui seria dezena, 20 gramas. Então aqui o resultado, ó, deu 20 gramas. E o nosso resultado tinha dado quanto? 21. Ou seja, é mais até assertivo você fazer calculando no papel do que aqui. Mas é menos de... a diferença aqui deu de 5%, né, de diferença. Mas se você vai fazer uma quantidade muito maior, pode, 5% já é alguma coisa bem maior. Mas se é 20 gramas, 1 graminha não vai fazer diferença. Beleza? Então essa calculadora aqui, você tem que pegar a manha dela para você não errar. Cara, tem muitas pessoas erram no cálculo, isso impacta diretamente no financeiro, porque a resina não é um material barato. A resina é um material de alto desempenho, é um material caro. Claro que se você utiliza pouca resina, você consegue fazer de 1 quilo, tirar o valor que você paga na resina, às vezes em 2 peças, gastando muito pouca resina. Mas se você não sabe calcular a quantidade de resina, além de não conseguir fazer a peça com o mínimo de custo possível, você vai ter prejuízo até na venda. Tá? E se você quer fazer mais de 3 mil por mês, se tornar um patente alta, capitão mar e guerra, com esse hobby sustentável, porque não basta você só simplesmente ficar comprando material para fazer as coisas, né? Se você não vende as peças, você não consegue sustentar o seu hobby. Então é um hobby sustentável, autossustentável. Você não está simplesmente para poder ganhar dinheiro. Você tá para fazer um trabalho que você gosta, que você admira, e vender suas peças para você continuar fazendo o que você gosta de fazer. Então, se você quer ter esse hobby lucrativo, esse hobby sustentável, você precisa aprender a calcular a quantidade de resina, que isso daqui é muito básico.